orientações que vamos te apresentar nessa aula. Mostraremos detalhes importantes que não podem de maneira alguma passar despercebidos na construção da sua casa, na construção do seu lar. Nós sabemos muito bem que quem deseja construir ou reformar acaba ficando com a cabeça lotada de informações. Hoje em dia existem muitos materiais para serem consumidos na internet e nas redes sociais, porém estamos aqui para te alertar. A busca apenas pelo que é belo não é a ideal. Você precisa saber tomar as decisões corretas, precisa de um embasamento, precisa de um porquê para suas escolhas. Isso desde o projeto arquitetônico até a escolha de acabamentos. Acredite, uma escolha mal feita pode ser um arrependimento por toda uma vida. Nós somos especializadas na técnica de psicoarquitetura, então valorizamos o ambiente por aquilo que ele pode fazer você sentir. Não acreditamos apenas numa arquitetura guiada pela beleza e o modismo. Você precisa compreender. A arquitetura tem um poder grandioso. Ela pode proporcionar saúde, bem-estar, qualidade de vida, regular alterações hormonais como cortisol, melatonina, serotonina, além de colaborar para a melhor plasticidade do seu cérebro. Desenvolvimento cognitivo, redução de cansaço, aumento da disposição e autoestima. Essas são apenas algumas coisas que a arquitetura, que um bom ambiente pode proporcionar a você. Mas como isso seria possível? Vamos explicar melhor sobre isto nesta aula. Mas você deve se comprometer não só por você, mas por todos aqueles que você mais ama em assistir essa aula até o final. Temos a certeza que no fim você terá uma compreensão e autonomia para realizar as melhores escolhas para a sua casa e para o seu ambiente. Vamos começar? Sem tempo e nem dinheiro para errar. Aprender comparando. Ao ter duas plantas arquitetônicas, você saberia perceber as vantagens e as desvantagens que cada uma delas apresenta? Aqui vamos mostrar para vocês, né? Já dois exemplos bem legais aqui, que é uma planta que a gente tirou da internet, que digamos que é um estudo bem comum, que a gente vê muito acontecer, e um projeto autoral nosso, onde a gente está levando bastante coisa assim, em consideração para que essa casa, né, a gente vai explicar melhor para vocês, para que ela fique mais funcional, mais integrada, que proporcione ali um bem-estar melhor para a família. Quais são os principais diferenciais de uma planta para a outra? No nosso projeto, nós temos primeiramente o quê? Um projeto exclusivo, que foi pensado para atender aqueles clientes, a vida deles, né? E também temos a integração dos ambientes. Então, ó, vocês podem perceber como aquele espaço gourmet, que é aquele cômodo bem ali no meio, né, no centro ali da planta, ela tá toda integrada com a parte do lounge, com a parte da piscina. Então, cria essa comunicação entre a família bem gostosa, que consegue também o quê? Acomodar mais visitas, né, mais familiares, num período assim, que for fazer uma festa, for fazer um jantar. Então, isso é muito interessante. E a gente tá pensando, porque muitos clientes chegam a ter nós com esse desejo, não é mesmo? E também a gente tem, como eu já disse, essa visão maior de toda a área livre da casa, que colabora para quê? Para ter mais ventilação, mais iluminação e, com toda certeza, trazendo a biofilia e o bem-estar. Então, e assim, pessoal, além disso, né, tudo isso que a Bruna disse, você com certeza vai ter uma maior valorização da sua casa, maior valorização do seu dinheiro, né? Embora isso não seja, assim, o nosso maior foco aqui nesse curso, a gente não pode deixar de considerar essa questão da valorização, porque a gente sabe que a casa é um investimento para você e para sua família, para vocês aproveitarem ali, né, o bem-estar, conviver, crescer, né, juntos ali. Sim, Porém, um dia pode ser que essa casa sim vá ser vendida e essa valorização é importantíssima, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para aquilo que a Bruna estava dizendo, né? A questão do espaço gourmet ali, todo integrado que nós temos nessa planta, aqui a gente não tem. Na verdade, essa casa aqui que a gente fez, o cliente, inclusive, ele até pediu que tivesse também um home, uma sala totalmente isolada para algum momento em que ele quisesse ali, né, estar mais reservado. Mas vocês percebem que a gente tem, da mesma forma que essa sala está isolada lá no fundo, a gente tem uma área livre ali com uma ventilação, com uma, né, que ele consiga ver a luz do sol, que ele consiga ver o céu, que ele consiga ter uma ventilação natural. E aí, assim, bem reservada, né? Aqui tem também, nessa planta, uma sala separada do espaço gourmet. Mas, além do espaço gourmet não ter uma sala ali integrada, né? Essa sala também ela tem uma janela virada para a rua. Onde ali, né, a pessoa perde toda a privacidade, uma janela que ela provavelmente não vai abrir, porque quem passa na rua vai estar vendo tudo lá dentro da casa. Então, isso não é legal. Na nossa planta também, a gente tem os quartos, todos com vista, né, para a piscina. Isso é muito particular, né? Tem pessoas que não gostam de ter essa vista, tem pessoas que não gostam de ter esse acesso, que é no caso dos nossos clientes também. Então, a gente criou ali alguns buxarabis para que possa ser feito o fechamento deles, né, e aí reservar os quartos quando assim for necessário. Então, são bastante, assim, diferenças
importantes para que traga o bem-estar da família, para que traga a união da família e a qualidade de vida, sabe? A gente vai explicar para vocês no decorrer de todas as aulas aonde está essa qualidade de vida num projeto diferenciado como esse. E não é, gente, só pensar assim, vamos fazer uma casa em L que vai ficar igual, ou vamos fazer uma casa em U que vai ficar tudo igual. Não é, a gente tem visto outros exemplos que numa próxima aula a gente pode trazer aqui para vocês, de casas que são feitas dessa mesma forma, em U ou em L, mas que ali acaba não tendo a integração, que não tem a vista, que não tem essa conexão, né, da família com a área livre, com o espaço aberto ali da casa. Vocês podem ver que pode ser até mesmo terrenos semelhantes ou metragens, né, quadradas semelhantes, mas que talvez a pessoa invista o mesmo valor, só que tem uma perspectiva, uma dinâmica totalmente diferente de vida, que com certeza a gente está aqui para provar para vocês que vai influenciar muito na saúde, no bem-estar, no dia a dia dessas pessoas. E vamos, mais uma vez, cravar aí. Olha só como esse espaço gourmet está tão reduzido, né, perto do restante da casa, que o espaço gourmet a gente fala que é tão valorizado, as pessoas querem tanto receber os familiares, os amigos, e a gente sabe que talvez sim, importante, talvez a gente trazer uma vista mais bonita, mesmo que ali tenha uma piscina, mas a gente pode perceber que não tá voltado literalmente pra piscina, né? Assim, não, tá só uma vista bem menor, bem né? reduzido. E assim, a gente tem um corredor aqui nessa lateral enorme, né? Mas que pode ver que não tem nenhuma visão, nenhuma integração, nenhuma janela com esse corredor que acabe aproveitando e integrando. Então, assim, acaba se tendo espaços perdidos, né? E privativos na casa sem necessidade. Esses quartos todos virados para esse muro, onde, né, ali você vai ver o muro, não tem uma paisagem, não tem nada legal. Então, assim, isso tudo faz a diferença. A gente sempre diz também que é importante vocês quererem ver uma planta baixa, né, com o layout do mobiliário, para que tenha noção do que cabe ali dentro da casa. Sim, com certeza. Mas, assim, não é só isso, viu, gente? Eu sei que muitas coisas, né? Olha, a gente tem ali uma cama de solteiro no teu primeiro e segundo dormitório ali, ó. Uhum. Uma cama de solteiro embaixo da janela. Será que é necessário para uma casa nova, para uma casa que vai ser construída do zero, você colocar uma cama debaixo da janela, sabe? Será que ajustar um pouquinho ali, sabe? Então, assim, tem coisas que acabam sendo desvalorizadas no decorrer desses estudos e que poderia proporcionar uma planta diferente. É necessário uma cama de casal? Dá para ajustar o quarto? Você pode ver que no nosso estudo ali são todas camas de casal. Nesse estudo aqui, já tem um quarto grande com uma cama de solteiro, sem armário, sabe? Então, assim, é muito importante se atentar para todos esses detalhes, né? É o que a gente fala, talvez o profissional ele quer colocar ali essa parte de imobiliário, só que ele não tá já pensando no futuro, pensando em conjunto com o design, e é o que a gente sempre fala, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de design, tudo tem que funcionar como se fosse uma engrenagem ali, porque senão não vai dar certo no final. Sim. E assim, estamos aqui, não é para falar mal de nenhum profissional, não é para levar conhecimento para vocês mesmos, tá? Porque, assim, tem coisas... existem muitos profissionais, né? Sim. Existem profissionais maravilhosos, existem profissionais que estão começando, que às vezes não têm toda a experiência, e que se você souber voltar o olhar para aquilo que você realmente precisa para sua casa, que estamos aqui para isso, né? Para ensinar você a ter essa visão, com certeza você vai ter um melhor resultado no seu projeto, né? Então, assim, imagine o que poderia acontecer de errado se você tomar as decisões erradas nessa etapa. A gente colocou aqui algumas coisas para você se atentar, que eu acho que é bem interessante. Por exemplo, uma casa pouco integrada, o que causa menor comunicação entre os membros da família. Uma casa com desenho antigo, que não corresponde à sua personalidade, o momento que vivemos hoje em dia. Uma casa com elementos que não são possíveis de executar, que isso acontece muito hoje em dia, infelizmente. Uma casa pouco iluminada naturalmente, uma casa abafada, porque não tem ventilação natural também. Uma casa onde incide sol nos quartos ou no espaço gourmet durante a tarde toda. Uma casa onde você não consiga receber e acomodar os amigos e toda a família. E uma casa com ambientes mal aproveitados, favorecendo o mau uso do lote e aumentando até mesmo a metragem quadrada de forma desnecessária. Pode acreditar, gente. Parece mentira. Mas a gente tem recebido pessoas aqui realmente com terrenos maravilhosos, terrenos. A gente tá falando isso porque realmente a gente tem recebido isso, não é mentira. Não. Terrenos grandes, terrenos de 500 metros quadrados, com uma casa, parecendo uma casa dessa de um terreno tradicional, de um terreno que nos limita um pouco mais, esse tipo de terreno mais tradicional, por isso que é importantíssimo
a gente sonhar em viajar ali, né, e trabalhar de uma forma para que cause toda essa integração, mas sim, isso tudo que nós acabamos de dizer acontece mesmo em terrenos grandes, mesmo em terrenos que são super favoráveis. Então, assim, é importantíssimo a gente prestar atenção em tudo isso, para que você não faça seu investimento errado, para que você não viva numa casa que, ao invés de te trazer benefícios, te traga malefícios, né? Com toda certeza. Essas são apenas algumas coisas que podem acontecer de errado. E no caso de ambientes sobre os seus interiores, você saberia reconhecer elementos que favorecem ou desfavorecem o seu ambiente? Imagine o que poderia acontecer de errado se você também tomar as decisões erradas nessa etapa do design de interiores. Pessoal, como a gente está sempre falando, o arquitetônico e o design de interiores ele anda junto. Então aqui a gente vai fazer você imaginar tudo que pode acontecer de errado, são muitas coisas. Ambientes com muita sombra, mesmo que você gaste horrores em uma iluminação artificial. Uma casa que te deixe mais agitado e estressado, aumentando até mesmo a sua insônia. Uma cozinha e um banheiro com bancadas com pedras muito caras, mas que não são nada funcionais e nem adequadas para aquele uso. Uma casa com revestimentos caros, mas difíceis de limpar, escorregadios, prejudiciais a todos, principalmente para pets, crianças e idosos. Mobiliários caros, sem significado, função, que não colaboram para um dia a dia mais fácil e prático. Elementos sendo utilizados apenas pelo modismo, né, que a gente fala são caros, e depois de pouco uso você já vai estar farto, implorando para serem retirados e trocados. Esquecimento do que realmente é necessário, eletrodomésticos, utensílios importantes e que depois será tarde demais. É a famosa reforma em casa nova. Ambientes monocromáticos com falta de personalidade e estímulos sensoriais. Ambientes de capa de revista que não representam quem você realmente é. Então, pessoal, é tudo isso que a Bruna disse pra vocês, e é uma coisa que eu quero chamar a atenção. A gente diz ao tempo todo aqui, né, nesse slide sobre caro, né, pedra cara, revestimento caro. Tem algum problema nisso? Não tem. Na verdade, a gente até gosta, né, de materiais também caros, né? Isso não é o que realmente importa, mas lógico que a gente tem um bom gosto e muitas vezes a gente acaba optando pelo que é mais caro, né? É normal. Por isso que muitas pessoas também fazem isso. Mas o que a gente tem visto são pessoas investir dinheiro em materiais, desses materiais caros, em mobílias caras, que às vezes não vai trazer nenhum benefício para casa. Então é isso que a gente quer chamar a atenção de vocês. Vocês podem sim comprar um material mais barato ou o material mais caro, mas o que a gente quer é que vocês saibam fazer as escolhas corretas. E nós vamos explicar isso tudo nos próximos slides para vocês. Isso. Então, aprender comparando novamente. Agora nós vamos mostrar algumas imagens de ambientes, agora focados mais no design, né, desses ambientes ali internos, para vocês e nós vamos analisar ali todos juntos e ver quais são os aspectos ali que talvez não estão tão interessantes, talvez podem, assim, ser gastos desnecessários ou até mesmo fazer mal para a saúde. Nós vamos estar passando para vocês várias imagens aqui e vocês vão analisando. Analisem aí se vocês gostam e o que vocês acham desses ambientes. Vocês podem perceber que são estilos diferentes, cores. Então, assim, para mesmo talvez pegar o público no geral. Proposital, talvez alguém vai gostar de uma ou de outra, né? Mas a gente quer que vocês analisem todas essas. E o que vocês acharam, né? Vocês gostaram desses ambientes? Vocês acharam algum deles bonitos? São bonitos e alguns até impactantes. Mas por quê? Pois estão na moda? Eles são luxuosos? A pergunta é, eles são saudáveis? São funcionais? Refletem a personalidade de alguma família? Ou eles são um verdadeiro Ctrl+C e Ctrl+V? Não, eles não são ambientes saudáveis e muitas vezes nada funcionais. Muitas características podem até mesmo fazer muito mal para a sua saúde e a saúde de todos aqueles que você ama, da sua família. E agora nós vamos explicar para você melhor sobre isso. Dá uma olhada aqui, né? Essa aqui é uma cozinha com uma arquitetura, assim, um estilo mais clássico, um estilo mais elegante e que não temos nada contra. Porém, são elementos muito demarcados, historicamente falando, né? E nós preferimos apostar em um estilo mais atemporal, ou seja, que permaneça sempre atual e belo, que seja mais prático, né? Sim, quando a gente fala de praticidade, talvez seria relacionado até mesmo à limpeza, né? Não ter os armários com tantos detalhes, até mesmo puxadores, porque assim facilita. A gente sabe hoje em dia que a maioria dos clientes nossos nos procuram querendo um dia a dia mais prático, facilitar na hora da limpeza, na hora do preparo de alimentos. Tem que buscar o filho, tem que levar o filho, tem que trabalhar, tem que ser tudo ao mesmo tempo hoje em dia. E a gente tem que criar o design para isso, para favorecer tudo isso. E assim, vamos já
Olha alguns detalhes importantes dessa foto, né? Uma cozinha com espelho, com bastante piso polido. Vocês vão escutar isso nos próximos slides, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui. Muitos pontos de luz focal, e isso tudo pode provocar coisas incríveis na vida da gente. Acredite, esse ambiente pode fazer mal para sua saúde, sim. A gente não está dizendo isso de forma aleatória, porque a gente quer vender um tipo de arquitetura para vocês, ou colocar na cabeça isso é certo e isso é errado. Não. Aqui, por exemplo, nós temos pouca iluminação natural. Os estudos comprovam que o contato com a luz natural, ela colabora para regular os nossos níveis de cortisol, melatonina e serotonina. Então, você precisa, durante o dia, estar em ambientes bem iluminados naturalmente, para que você consiga dormir bem à noite. Então, se você estiver num ambiente mal iluminado ou iluminado de forma artificial e de forma errada, com certeza isso vai prejudicar a sua noite de sono. Então, preste atenção nisso. Com certeza. Aqui também, mais uma vez, além de toda a falta de iluminação natural, mais uma vez, estamos vendo muito brilho. Muito brilho para uma cozinha. E aqui, o motivo da gente falar tanto, né, dos espelhos. Os espelhos, eles provocam uma canseira visual e psicológica e te deixa mais estressado. Assim como os pisos polidos, né? Esse monte de brilho, esse monte de reflexo, com certeza vai te deixar com uma canseira psicológica, você vai ficar muito mais estressado no seu dia a dia. A falta de cores e de elementos da natureza, né, o design biofílico também provoca um mal-estar e falta de acolhimento e conforto também, né? Aqui a gente até tem uma plantinha ali na mesa, né? Digamos que, estamos trazendo a biofilia, mas não, gente, é muito pouco, né? A gente não vê nenhuma luz natural, a gente não vê nenhuma ventilação natural nessa cozinha, e além de tudo a gente vê espelho numa cozinha, que eu não sei, não seria nada funcional o espelho numa cozinha, né? Vai sujar, vai manchar e vai ser difícil de limpar, e só porque é belo, não é porque que talvez seja interessante. A gente sabe, muitos clientes já chegaram até nós falando, eu gosto de espelho, eu gosto desse reflexo, né, desses pisos polidos, mas a gente não tá falando somente de beleza, a gente tá falando com base, lógico, científica nisso, com propriedade científica, que não vai fazer bem a longo prazo. Então talvez seja mais interessante você investir em um outro elemento que também vai te fazer feliz e não vai te prejudicar tanto quanto isso, né? A gente fala tudo isso com base, né, na nossa formação em psicoarquitetura. Então, não é, assim, apenas sobre gostos, né, de estilos, né? São realmente estudos que têm levado a gente a entender melhor sobre todos esses elementos. Olha aqui a diferença, gente. Estamos vendo grandes aberturas, né? Menos estresse, menos ansiedade. Acredite, isso por si só já é benéfico para ajudar você a manter o peso, já que a ansiedade aumenta a compulsão alimentar. Então, esse contato com a natureza, por isso que a gente começou falando lá atrás da planta baixa da casa. Por quê? A gente sabe que lá é onde você já vai pensar nas portas, janelas, nesse contato, né, com a área livre, com a ventilação e a iluminação natural, paisagismo. Então, é muito importante isso. Então, a gente consegue ver a diferença desses ambientes, né? Eu acredito que vocês consigam sentir isso que a gente está falando. Nós mesmos, antes dessa especialização, a gente também, né, tinha uma dificuldade, talvez, a gente até buscava algo, né, entender ali a diferença, mas a gente só percebeu a fundo mesmo quando a gente nos especializou e realmente, hoje, só de olhar para o ambiente, a gente consegue sentir a diferença. O ser humano, ele busca a natureza a todo momento, mesmo que você não perceba, mesmo que você fale, não, eu gosto das grandes metrópoles, mas a gente sabe, quando você quer diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, o que você sempre busca, né? Uma praia, sair bem longe de tudo para ter essa energia diferente, essa revitalização. Então, você buscar ter uma casa com uma grande integração, assim, no paisagismo, ou até mesmo, se não tem tanta possibilidade de um paisagismo, assim, igual nesse exemplo, né, que claro que tá maravilhoso, mas buscar cores, elementos, iluminação natural, ventilação natural, com toda certeza pequenos detalhes, que talvez você fale assim, é muito pouco, ou é desnecessário. Não, vai fazer muita diferença. Com certeza, vai trazer a biofilia para o seu ambiente. Olha aqui, né, mais 3 exemplos para vocês analisarem aí. Aqui a gente tem um espaço gourmet, com uma vista para um gramado, bastante luz natural, né, a presença da madeira, né, né, que a gente fala que a madeira nos conecta com a natureza, nos traz aconchego. Então, assim, são 3 ambientes que tem bastante presença de madeira. Isso que quando a gente fala de texturas, né, a madeira é importante. Sentir ali alguns também, todas as texturas que nos lembram a natureza. Sim. É muito importante. Então, ali a gente tem uma janela grande, com uma grande iluminação natural, o sol entrando ali dentro daquela cozinha, aqui grandes portas. Então, isso tudo, com certeza, vai te trazer mais benefício, mais bem-estar, né? Mais bem-estar, e voltando talvez à parte
um pouco mais de raciocínio, assim, de economia e tudo mais, que muitas pessoas ficam preocupadas com isso, vamos imaginar, olha só, esses tetos, você pode perceber que tem pouquíssima iluminação, né? Porque se você tem bastante luz natural durante o dia, você vai ter uma economia também durante o dia na iluminação. Você vai usar mais à noite, na verdade. Durante o dia vai ser pouco, porque vai entrar, né, no estudo ali que a gente deve fazer durante a planta, sobre a incidência solar, você já pensa como vai ser, onde é melhor estar localizado para ter uma boa iluminação natural, e aí tudo tá ficando bem, vamos dizer assim, bonito e eficiente ao mesmo tempo. Com certeza. E aqui mais um exemplo para vocês, né? O porquê, né? Que quando a gente vai num resort, num spa, tudo que a gente vê é natureza, é madeira, né? Então, assim, por quê? Esse contato exorbitante com o paisagismo, a natureza, grandes aberturas, céu, sol, todo esse conjunto proporciona relaxamento e a paz que a gente tanto precisa. Então, por que não tentar trazer isso para nossas casas? É exatamente isso que a arquitetura contemporânea, que a gente se baseia muito. Talvez quem começou a seguir a gente, ouviu algum anúncio, alguma coisa, sabe que o nosso estilo ele é mais voltado para a arquitetura contemporânea. E o que é essa arquitetura contemporânea? Ela é justamente essa busca do construído, né, do edificado com o não edificado, tá? Essa busca gritante, assim, da arquitetura. Eu preciso da natureza, eu preciso dessa ajuda, né, dessa junção, para quê? Para ajudar o ser humano a viver melhor. Isso, né, gente? A gente sabe que nós somos seres homo sapiens, e aí a gente viemos da natureza, vivemos na natureza durante 200 mil anos, e só há 6 mil anos que a gente está vivendo nesse mundo edificado. E olha só como que nós precisamos de estar na natureza. Há apenas 6 mil anos, os homens já estão percebendo essa falta desse contato. Isso, né, realmente nos preenche. Então, por isso que todo mundo está nessa busca desse contato e está querendo trazer isso de volta para as casas. Você consegue perceber como tudo isso colabora para um estilo de vida mais saudável? Aqui, a gente tem um mar. Lógico que nem todo mundo, né, pode ter essa vantagem de morar de frente para o mar. Mas tudo que a gente pode fazer é tentar trazer o máximo dessa conexão. A gente não tem o mar, mas muitas pessoas podem ter uma piscina, um lago, um spa, para que você possa, ainda assim, ouvir o barulhinho da água, que te relaxa, que às vezes, né, te remete coisas que você viveu lá dentro ainda da barriga da mãe. Então, isso tudo é muito importante, né? A gente tá ali com esse contato, né? Com esse som da natureza, com esse ar livre. Sim, e isso remete, você falando nisso, até a forma direta, e também temos a forma indireta de trazer isso. Por que não? Eu moro num apartamento, não tenho o que fazer. Por que não postar num quadro, né, com bastante natureza, essa paisagem do mar maravilhosa? Com certeza vai trazer aquele estímulo ali visual que vai no teu cérebro falar, nossa, eu tô me sentindo mais relaxado, vai trazer os hormônios ali colaborando para a diminuição da ansiedade, e isso, com toda certeza, você vai perceber ao longo do tempo que vai melhorar a sua vida. Gente, realmente, isso como a Bruna disse, é uma coisa muito importante, porque o nosso cérebro, ele não consegue apenas de ver, lógico, né? A gente tem tanto, né, tem o tato, o olfato, nós temos outros sentidos que nos mostram que realmente não estamos ali. Mas o visual nos ajuda muito. Então, só de olhar para esse quadro, só de olhar para alguma paisagem, realmente isso também pode nos trazer um benefício. Assim, a gente diz também das plantas artificiais. Nós temos uma preferência muito grande pelas plantas naturais. Por quê? O tato, o olfato, né? Vai nos fazer perceber que aquilo ali realmente é algo natural. Mas não podemos, se a pessoa não tem condições de ter ali uma plantinha natural, não tem tempo para cuidar, pelo menos uma plantinha artificial, ou que a gente usa muito também, a preservada, que aí a preservada ela tem mais vantagem, porque já tem a questão do tato, né? Da textura. Então é importante você ter isso dentro da sua casa, sim, porque o visual com certeza já vai te ajudar. Olhem só essa cozinha. Ela possui uma iluminação artificial fria. Ela não ilumina mais que amarela. Isso é um mito. Você deve sim sempre utilizar a luz amarela quente em toda a sua casa, pois isso irá colaborar para manter o seu ciclo circadiano regulado e assim manter uma noite de sono mais tranquila. É isso, gente. A gente recebe muitas pessoas aqui que nos dizem: eu não gosto de luz amarela, eu só uso luz branca. E aí vem toda essa questão da psicologia. A luz branca, ela nos deixa mais ativos. Ela nos deixa mais instigado ali durante todo o dia. Então, se você permanecer
permanecer muitas horas exposto a essa luz branca, provavelmente à noite você vai ter sim uma dificuldade de voltar para o seu estado de relaxamento. Então, por isso que nós dizemos, vamos utilizar sempre luz quente. Sempre que possível, né? Na casa, na sua casa. Não adianta, a pessoa sempre perguntar, mas eu não posso usar no banheiro, na cozinha? Não, gente, é sua residência. Você tem que se sentir confortável e acolhido dentro dela o tempo todo. E a gente fala, a gente não vai entrar em grandes coisas técnicas aqui, porque senão vai deixar a cabeça de vocês assim, sobrecarregadas, né? Mas existem outras coisas específicas que nós temos que observar na compra da iluminação, o IRC, a eficiência luminosa, enfim, para que esse ambiente ele possa sim estar bem iluminado, você possa sim estar ali preparando um alimento, estar cozinhando, ou enfim, estar lendo ali no home office, por exemplo, mas sem ser a iluminação fria, tá? Sempre a quente. Pensem assim, iluminação branca que te deixe totalmente estimulado apenas em locais de trabalho. Não assim, local de trabalho de residência, local de trabalho mesmo, que ofereça muito risco, que ofereça algum, né, que você possa cortar um dedo, né, numa máquina, alguma coisa assim. É perigoso. Exceto isso, gente, de forma alguma vocês vão utilizar luz branca, né, em qualquer ambiente. Aqui nós temos essa imagem com o uso de cores escuras. Mesmo que você goste, elas com o tempo podem provocar maior irritabilidade, além de acabar deixando o ambiente um pouco mais compacto. A gente diz que o uso de cores escuras é exatamente isso. Ela acaba compactando, né, os ambientes e talvez não é isso que você vai querer. Só se é claro se você tiver um ambiente bem amplo, né, que talvez você precise, sim, existem casos e casos, mas normalmente nas residências isso não acontece. A pessoa quer deixar o mais amplo possível, mais aberto, mais iluminado. O interessante, se você gosta muito de cores escuras, no caso, né, não é o caso dessa foto, precisaria de muita iluminação natural, Sim. muita biofilia, para poder ali A balança, né? Colocar na balança e não ficar uma coisa exagerada demais. Aqui nessa cozinha, além dessas cores escuras, com essa pedra tão demarcada, nós temos inclusive uma iluminação indireta que não é nada funcional para uma cozinha como essa. A cozinha a gente precisa de luz direta, a gente não precisa de pendente decorativo, dessa forma que não ilumina tão bem, e muito menos de uma luz indireta. A gente precisa sim de uma luz direta e difusa. Então você deve, ao invés de um uso de muitas cores, muitas texturas e sobrecarregar o seu ambiente, talvez você deva apostar no quê? Combinações mais neutras ou até mesmo em tons verdes ou azul, como está ali na segunda imagem. Ali na primeira nós temos os tons mais neutros, né? A madeira que traz esse aconchego, traz essa biofilia. E são cores que, cientificamente falando, elas podem proporcionar maior bem-estar nas pessoas que vão conviver nesse espaço e diminuir até mesmo o estresse e a fome. O verde, ele vai, né, como é uma cor muito mais relaxante, ele diminui essa questão do estresse. E a gente também pode mencionar um pouco do azul, que está sendo assim, utilizado em grande escala nas cozinhas ultimamente, por conta que ele tem, assim, eu acho que ele está sendo utilizado talvez de forma assim, modinha, né? Você tem pessoas que utilizam acreditando que isso é uma modinha. Uma moda, pra deixar bonito. Eu quero uma cozinha, talvez, mais um pouco tradicional, posto naquele azul mais escuro, e daí acha que é a moda e a beleza. Mas o azul ele pode colaborar para a diminuição da fome, porque não existe nenhum alimento na natureza com a tonalidade azul. Né? Na verdade, até mesmo a gente pode estar associando ali no cérebro como coisas tóxicas. Então, causa um afastamento de ter essa ansiedade, né? De vamos se alimentar mais, de preciso comer. Então, acaba causando, assim, essa questão que é bem interessante psicologicamente falando. E o verde, né, como a Bruna disse, ele traz essa leveza, essa calmaria, porém, ele também pode nos ajudar a ter uma alimentação mais saudável, nos estimular a comer comidas mais naturais. Então, é muito interessante essa questão das cores, né? Ao mesmo tempo, também temos cores específicas para quem não tem fome, né? Para quem precisaria se alimentar mais. Então, para tudo, gente, no design de interiores, para tudo tem uma solução, desde que seja pensado ali para sua família, para você, de uma forma específica. Tem aqui os espelhos. Assim como o piso polido, né, eles criam maior poluição visual, já que refletem tudo à sua volta. Não são funcionais no dia a dia de quem realmente quer cozinhar e aproveitar um ambiente em família. Aqui nessa cozinha, a gente tem muitas coisas erradas. A gente tem o uso de espelho, o uso do piso polido, a gente tem uma iluminação focal. Imagine só quem vai trabalhar ali naquela bancada próxima àquele armário. Gente, com certeza o próprio corpo da pessoa vai criar uma sombra e a pessoa não vai ter um uso muito legal daquela bancada. Por quê? Porque tá mal iluminado, tá iluminado inadequadamente, né? Sim.
para o uso dessa cozinha. Então, aqui a gente quer chamar a atenção de vocês para esses detalhes. A iluminação, os espelhos. E a gente sabe assim, esses armáriozinhos de espelhos não são nada baratos, não é verdade? Não. E a pessoa acaba investindo ali numa coisa que não é barata, que vai sujar, com o tempo vai cansar. E ela vai falar assim, nossa, por que eu investi esse dinheiro nisso? Tá, e a questão que a gente começou falando a aula, né? Em investir o dinheiro em algo que não funciona, que realmente não vai te trazer nenhum benefício. Seria melhor ter usado esse dinheiro para investir em algo mais interessante. E aqui, um ambiente monocromático com falta de texturas. A gente não vê nenhuma madeirinha, nada, nenhuma corzinha, né, que nos ajude ali a ter um dia mais legal, mais relaxante. Então, cores e texturas colaboram para a plasticidade do nosso cérebro. Precisamos delas para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento. Piso polido e iluminação de foco nessa cozinha é o que mais tem e é aquilo que a gente já tem dito para vocês. Errado, né? Esse monte de ponto de foco em uma cozinha. Temos, olha, gente, a gente tem 2 perfis. No local. Não faz sentido nenhum, Não faz sentido nenhum. Bem na lateral. Talvez ali, né? Ali a gente tem uns spots bem encostadinhos aqui nesse armário, chamando a atenção de um armário, de uma geladeira. Pra quê, né? Esses pontos de foco talvez seria mais interessante pra chamar a atenção de um quadro, uma corredor, uma textura legal. Então, assim, queremos, né, sempre estar alertando vocês para esses detalhes importantes. Eu acho que com as imagens a gente consegue, talvez você não tenha nunca se atentado a isso, mas olha só como que reflete bem, né? O perfil ali de LED refletindo é bem visível e reflete até a iluminação externa da casa, né? A janela, reflete esses potes e isso realmente vai causar uma canseira visual e psicológica. Sabe quando você Me cansa até de olhar. Começa a ficar irritado, né? Existem ambientes, a gente Sim. sente isso. Talvez você vai a algum ambiente que você fala, nossa, eu tô irritado, eu tô estressado, né? Eu quero sair daqui logo. Isso acontece de inúmeros casos, assim, a gente pode até citar muito forte, igual a gente até falou no nosso Instagram várias vezes, casos de banco, casos em hospitais, que é tudo muito branco, né? Tudo muito assim, clean, não vamos dizer assim, é clean. Mas será que isso não é benéfico, não é benéfico, não é tão bonito, não é usual, você vai ficar estressado, vai ficar irritado, e a gente já tem essa prova concreta. Se você for no hospital, você já fica até estressado, né? Com certeza. E aqui, a gente, mais um exemplo para vocês, texturas marcadas, iluminação de foco também, pendentes pontiagudos que nos deixam em estado de alerta. Podem acreditar, gente, evite essas pontas e cantos no seu ambiente. Essas pontas, né, vai nos deixar em alerta, por quê? Na natureza, a gente não encontra, né, esse tipo de pontas, né? Então, com certeza, quando a gente está exposto a algo dessa forma, a gente, mesmo sem perceber, a gente fica em estado de alerta. Então, isso não vai fazer bem para você ao longo dos dias, ao longo do uso desse ambiente. Então, faça o uso de formas curvas e orgânicas para a criação de um ambiente aconchegante que consiga unir as pessoas. Essa questão dos móveis curvos e orgânicos também está super em alta. Para quem talvez não conheça essa questão da psicologia, realmente não saiba, mas sim, eles são importantíssimos para o nosso bem-estar. Eles podem sim unir a família, assim como uma mesa redonda, assim como uma mesa orgânica, pode unir mais a família também, né? E os móveis orgânicos também servem para isso. Sim. É igual tá aí nessa foto mesmo, essas pontas elas remetem a algum perigo, né? A garras, a armas, então assim, o nosso cérebro historicamente já associa isso muito forte. E é o mesmo caso do orgânico. Desde do primitivo, a gente se reunia aonde? Em volta de uma fogueira, não é mesmo? Quando a gente quer conversar em um grupo, se reunir esse grupo em forma circular, com certeza o pessoal vai se comunicar mais, porque cada um consegue visualizar a todo momento. Então, assim, é muito mais interessante do que você estar postando numa mesa quadrada ou com bastante pontas. Então, talvez, pensando nesses pequenos detalhes, vai contribuir aí para ajudar a comunicação da sua família, por exemplo. É isso mesmo. E aqui o famoso pé direito alto. Gente, mais uma vez, não temos nada contra. Recebemos aqui muitas pessoas que falam que gostam do pé direito alto, mas é prático. Será que é simples trocar uma lâmpada ou limpar ali em cima daqueles armários? E aí você pode dizer, eu vou colocar os armários até o teto que eu vou precisar limpar em cima deles? Mas isso é funcional? Você vai conseguir acessar o que está lá em cima, né? Vai conseguir fazer o uso daquelas peças sem precisar de uma escada? Eu acredito que não, né, gente? Então você merece um espaço que seja funcional, de fácil organização e que te motive a ter uma vida mais tranquila, mais saudável. Aqui nós temos, né, continuamos com o exemplo de cores escuras, iluminação de foco também, que não é legal para esses casos.
Novamente, é um detalhe que eu acredito que seja importante mencionar, os armários altos também, até o teto, não são nada baratos. E sem função E ainda. sem função. Então, assim, novamente, você vai estar gastando, vai estar investindo em algo que não é nada prático, que não tinha necessidade nenhuma, e sendo que assim, tem uns clientes que chegam até nós falando o quê? Que eu quero um ambiente alto porque eu quero bem Arejado. arejado, né? Bem amplo, mas isso Não é não isso. trouxe. Olha como que esse espaço está bem compacto, né? Por causa das texturas, das cores, não tem nenhuma abertura pra uma área livre, então ele tá compacto do mesmo jeito, não tá arejado, não tá amplo, enfim. O que deixa um ambiente arejado é ventilação natural, é iluminação natural, é ventilação cruzada. Sim. É isso tudo que vai sim deixar seu ambiente mais ventilado e arejado. Mas você deve estar se perguntando, mas Jaque, então vocês não gostam de pé direito alto? Gente, não é isso. Não. A gente gosta sim, mas vamos utilizar o pé direito alto quando ele realmente tem função. A gente diz, quando você tem um sobrado, você vai fazer um sobrado, ali talvez já tenha algum ambiente que vai ter uma escada, que fique legal você fazer um pé direito alto, que você tem uma amplitude. Mas fazer ambientes pequenos e alto não é legal, gente. Vamos ali fazer o teto até mais baixo. A gente gosta muito de trabalhar entre 2,70 e 2,80 para que realmente traga um aconchego e esse ambiente fique mais funcional para você. São ambientes para seres humanos. Para serem vividos. Não adianta qualquer pessoa mais alta que você conhece. Ela nunca, se colocar 5 metros de altura, quem que vai alcançar? Não faz sentido nenhum. E outra coisa que muita gente diz, que acha que traz imponência. Gente, tem tanta coisa que pode trazer imponência para uma casa, tantos materiais que né, traz tudo isso, que não é necessário mesmo essa grande altura. Grande altura. E aqui você pode com certeza já ver a diferença. A grande iluminação natural, plantas, paisagismo, o uso da madeira, esses elementos no design, eles trazem a biofilia, sendo esse um recurso do design que visa promover o contato com a natureza em ambientes edificados, que foi o que a gente já falou para vocês e estamos retomando a todo momento, porque a biofilia ele é um grande recurso, sim, hoje em dia no design de interiores, porque é justamente ela que tenta ali criar essa conexão com a natureza, através, sim, de elementos literalmente naturais, mas também pode trazer de formas indiretas, como a gente falou, com algum material, alguma cor, alguma forma orgânica, quadro, né? Uma planta. São inúmeras possibilidades. Olha só, a biofilia, ela reduz o nosso cortisol, a pressão arterial, trazendo assim maior equilíbrio para o nosso corpo. Então, olha só essa foto. Gente, isso aqui é pura biofilia, né? Nós estamos ali com uma grande janela, uma grande ventilação natural, uma grande iluminação natural e ainda uma vista linda para um jardim. E esses closets? Agora vamos falar de um outro ambiente. Para vocês, assim, a gente gosta de falar da cozinha, porque a cozinha, ela traz muitos elementos ali, e muita gente gosta de cozinha, até mesmo porque é um local que convive muito, né, um espaço gourmet. Mas eu acho interessantíssimo a gente chamar atenção para alguns outros cômodos também, porque vocês precisam entender isso de uma forma mais amplificada, né? Aqui a gente tem, que podemos dizer, muitos clientes chegam a um verdadeiro luxo, né? Ali esses armários com bastante espelho, esse reflexo. Aí na primeira foto temos a textura do marmorizado, né, no piso, esses elementos remetendo ao ouro ali, as ferragens, enfim. Muita gente quer, né, sonha em ter isso na sua casa. E assim, são caros, não são funcionais e nada saudáveis. Mais uma vez, vamos falar por que não são saudáveis. Ambientes fechados, sem iluminação, sem ventilação, muito reflexo, né? Falta de texturas naturais, falta de cores. Então, realmente, esse ambiente não vai te fazer bem. Né? A gente não está focado em apenas luxo, em apenas coisas que não vão nos agregar no nosso dia a dia. E aqui nós temos exemplos muito melhores. Vocês podem perceber que os armários, aqui no caso, não tem, né, ali na primeira imagem, algumas outras talvez não tenham portas, mas claro que poderiam ter sim, mas talvez buscando uma textura da madeira, né, ou talvez se você não gosta, utilizar uma textura lisa mesmo. Aquele ali até tem umas portas de vidro transparente, as portas de vidro transparente. A porta de vidro? Use transparente, use espelho onde realmente você precisa se ver, né? Ou as portas de madeira, mesmo se você achar mais interessante, pode sim estar colocando, mas essa iluminação natural com certeza vai te trazer muito mais benefício do que aquele ambiente fechado, escuro, né, cheio de reflexo. Sim, e o que a gente ama também muito tá utilizando, assim, em closets, né, nessa área mais íntima, pra trazer essa questão da textura, o piso, né, em madeira, em laminado, em vinílico, assim, porque essa textura, ela é mais aconchegante, ela é um pouco mais quente e colabora pra esse bem-estar num ambiente ali que você vai estar se preparando até mesmo, por que não dizer, psicologicamente para o trabalho, para um novo dia, para novas tarefas. Então é importante você já estar com a disposição, com a energia elevada desde esse ambiente.
Isso tudo, gente, assim, vamos reforçar novamente a questão. Estamos falando psicologicamente, estamos falando de hormônios, estamos falando de cortisol, que é o hormônio do estresse, que se você fizer um mau uso, realmente ele pode simplesmente aumentar pelo ambiente em que você vive. Estamos falando de regular hormônios como melatonina através da iluminação natural. Sim. Então, assim, estamos falando de bem-estar, né? De também regular a serotonina. Então, tem vários hormônios que a gente pode, sim, estar regulando só através do ambiente, né? Então, assim, favorecer a nossa tranquilidade, não ter ansiedade. Então, tudo isso é importante e você pode, sim, conseguir isso através do seu ambiente. Porque não dizer, a partir de todos esses hormônios bem regulados, né, a autoestima mais elevada, a produção, talvez existem, muitas pessoas chegam até nós falando assim, talvez eu me encontre ali num período da minha vida que eu talvez acredito que eu não estou produzindo tanto, ou não estou conseguindo alcançar o que eu queria, talvez vamos repensar um pouco os ambientes, porque não? Porque você é o reflexo deles e com certeza ele vai trazer muitos benefícios, vai impactar com certeza aí a sua produção, o seu estímulo à vida. Eu mesma tenho só exemplo, né, dessa questão da iluminação, de ficar exposta. Antes de fazer essa especialização, eu já havia construído a minha casa há um bom tempo atrás e minha iluminação era toda branca. E eu não até achava legal, amarelo, vou trocar, mas aquela coisa que não é tão importante, vai deixando. E quando eu me especializei e vi que a minha insônia, a insônia que eu tinha, poderia estar sendo provocada pela luz da minha casa, eu falei, gente, preciso trocar essas luzes urgente. Foi a primeira coisa que eu fiz. E realmente isso me trouxe benefício. Hoje eu consigo chegar em casa, proporcionar um ambiente mais aconchegante, um ambiente que me traga, né, aquele conforto para regular, né, até a minha melatonina, para que eu possa ter uma noite de sono mais tranquila. E realmente funcionou, gente. Então, assim, cada pessoa ela é única. Os elementos eles podem sim ser combinados de inúmeras maneiras para agradar a sua personalidade. Mesmo que você prefira algo elegante ou clássico, é possível adotar esses elementos para constituir um verdadeiro lar e não apenas ser um ambiente frio e de capa de revista. Acredite, você merece mais do que isso. Se imagine fazendo as escolhas erradas. Escolher um único revestimento de detalhe de uma parede pode custar 2, 4, 6, 10 mil reais ou até mais. Depende do revestimento que você vai escolher, né? Investir numa iluminação errada, ineficiente, cometer erros em várias outras escolhas, como por exemplo marcenaria, marmoraria, cores, pode custar muito caro e gerar uma grande frustração e decepção. Agora, se imagine conseguindo fazer todas as escolhas que acrescentariam no seu bem-estar e de toda a sua família. Como você acha que seria ter uma orientação detalhada antes mesmo de fazer suas escolhas? Você acredita que assim conseguiria minimizar os erros, evitar os desperdícios e toda essa frustração? Conhecimento é poder, conhecimento liberta. Mesmo que você contrate um profissional experiente e qualificado, você ter o conhecimento para saber identificar o que realmente importa para sua família faz toda a diferença. Você ainda pode facilitar e favorecer todo o processo do projeto. O conhecimento pode transformar a sua vida. Pensando em tudo isso que acabamos de dizer para vocês, hoje estamos oferecendo uma oportunidade única. Estamos aqui realizando um grande sonho e entregando algo de altíssima qualidade para você. Há anos sonhávamos com uma forma especial de levar essas informações importantíssimas para o maior número de pessoas possíveis. Finalmente, depois de muita experiência, técnica e estudos, chegamos a esse resultado maravilhoso. Criamos o curso Ressignificasa para você. Um curso único, diferente de tudo que existe no mercado, reunindo mais de 12 anos de profissão na área de arquitetura, engenharia e design, para que você consiga compreender mais sobre essa área que pode te ajudar a ser mais saudável e feliz. Com um valor muito abaixo, perto do que você irá investir em toda a sua casa. Você pode estar aqui porque vai fazer apenas pequenas mudanças em um cômodo, onde vai investir 5 mil reais, além, é claro, de todo o seu tempo e energia. Ou você pode estar aqui porque vai construir a sua casa dos sonhos de 1 milhão ou até mais. Esse curso é para você. Você que vai construir ou reformar, que não sabe por onde começar, você que não tem tempo para errar, você que não quer jogar seu dinheiro no lixo, você que preocupa com a qualidade de vida sua e da sua família, você que gosta de ter um ambiente único e especial, você que é estudante ou já profissional, mas que deseja aprender técnicas de projeto, obras de mais de 12 anos de experiência. Dentro desse curso você vai aprender como ter uma casa mais integrada, ampla e melhor aproveitada, como ter ambientes mais iluminados e ventilados naturalmente, como escolher ou aproveitar melhor o seu terreno, como escolher melhor os elementos da sua fachada, como ter uma fachada única e personalizada, como ter ambientes iluminados da maneira mais eficiente artificialmente.
a escolher mobiliário de forma que te ajude a ter uma rotina mais funcional, a escolher cores e texturas que podem te ajudar a ter uma casa linda, saudável e única. Como ter a natureza e os seus elementos dentro da sua casa de forma indireta, as melhores escolhas para as pedras das suas bancadas, as melhores escolhas para os pisos e revestimentos, as melhores escolhas para os forros, de madeira, gesso ou vinílico, como ter uma casa mais inclusiva para os seus pets, como ter uma casa que colabore mais para o desenvolvimento dos seus filhos, como sua casa pode diminuir a sua ansiedade, insônia e aumentar a sua produtividade e autoestima, exemplos de plantas para os internos e externos, e bônus super especiais. O que é a psicoarquitetura e sua importância, como escolher o seu profissional, valor de um projeto de arquitetura e tudo o que você precisa para uma obra sem dor de cabeça. Você nunca mais estará sozinha, sozinho nessa grande aventura que é a construção, que é a reforma. Você terá acesso a um grupo de WhatsApp e comunidade dentro da Hotmart, feito de forma exclusiva para membros. Esse espaço ele é feito para uma incrível e fácil comunicação entre pessoas que estão passando ou pretendem iniciar o mesmo processo que você, a construção e reforma. Dicas, trocas de ideias, desabafos e orientações. Tudo isso e muito mais dentro desse espaço. Então, o que você está esperando? Entre para ressignificar casa. Vamos juntos com você ressignificar a sua casa e a forma de você ver o mundo. Mas, atenção! Se você pretende cometer os mesmos erros que a maioria das pessoas, ter uma casa igual a todo mundo, continuar com uma visão limitada do que é arquitetura, esse curso não é para você. O Ressignificasa é apenas para aqueles que querem ter um olhar diferente e apurado para a arquitetura, querem subir de nível e evitar todos os maiores erros da construção e da obra. É normal não ter conhecimento sobre esse assunto, mas estamos dando a você uma oportunidade única. E se dispensar, estará se privando de mudanças necessárias e incríveis.